podcast do Mais FC Porto, episódio 19. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 19º episódio. Queremos agradecer aos mais portistas que nos vão mostrando o seu apoio e enviando mensagens e sugestões para nós, subscrevendo aos nossos canais. Para nós, toda esta movimentação é muito importante. Nesta edição, vamos analisar as partidas frente ao Vitória de Guimarães e ao Tondela. Vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades de pavilhões. Vamos olhar também para os próximos jogos do futebol, nomeadamente a recepção ao Malmo e ao Estrela da Amadora, e vamos olhar também para aquilo que é a agenda de atividades para a próxima semana. Meus caros, hoje, boa tarde. Hoje não estamos a gravar um pouco mais cedo, derivado que é feriado e temos outro tipo de disponibilidade. Uma semana de futebol que teve um ponto negativo e um ponto positivo, na minha perspectiva. Vamos olhar primeiro para ahm, a vi- aquilo que foi o resultado frente ao Vitória de Guimarães. Pronto, estreia na competição na Taça da Liga, um adversário que vinha de 3 vitórias consecutivas, embora já tivéssemos um jogo frente ao Vitória de Guimarães na primeira jornada em que tínhamos ganho por 3-0. O Luke de Jong na altura era dúvida para o jogo, soubemos entretanto a gravidade da lesão que tem. Juntou-se a ele também o Denis Gulli e naturalmente o Nuno Pérez, no departamento médico. O Alavarela estava recuperado, um histórico muito positivo para o nosso lado. Farioli acabou por estar em muitas alterações para esse jogo, uma verdadeira revolução na equipa. Aliás, o Caramufo acabou por ser o ponta de lança na primeira parte. E infelizmente o Futebol Clube Porto averbou uma derrota por 3-1 em casa. Abrimos o marcador cedo por Gabi Veiga, que acabou por ficar magoado nesse lance. Depois, 3 erros individuais, na minha perspectiva, acabaram por dar a vitória ao Vitória de Guimarães. Nuno, começo por ti. Analisando aqui o jogo da Taça da Liga, como é que viste este jogo? E pronto, infelizmente acabou por dar na eliminação da competição nos quartos de final, frente ao Vitória de Guimarães em casa. Olá Daniel, olá Pedro. Hoje vamos lançar aqui o podcast mais cedo, por isso vai ser uma novidade para toda a gente que não está à espera que chegue hoje. Mas de qualquer das formas, entrando no teu primeiro tema, eu vou ser um bocadinho polémico, porque aqui lá está, nós não estamos alinhados com o clube, não estamos alinhados com o politicamente correto. Eu vou dizer mesmo isto. Eu até fiquei satisfeito com a eliminação da Taça da Liga. E vou dizer porquê. Em primeiro lugar, porque o treinador fez aquilo que eu achava que devia ter feito, que é rodar a equipa. Ponto número um. Ponto número dois, é uma competição, lá está, como eu disse a semana passada, a mim não me diz nada, não quero saber da competição para nada. Acho que é uma competição que foi criada e que já devia ter acabado há muito tempo, ou pelo menos, mesmo com estas alterações todas, diretas pela Final Four, que vai trazer interesse, e traz sempre o interesse aos jogos e aos patrocinadores, essencialmente, acaba por ser uma competição que nos pode estragar mais do que nos trazer benefícios. Vamos imaginar que nas meias finais, eu nem sei com quem é que queria ser o adversário, mas vamos imaginar que é um Benfica. Nós nunca vamos rodar contra um Benfica, nunca vamos rodar a equipa contra um Benfica. E vamos imaginar que o jogo, até passamos e o jogo da final é contra o Sporting. Nós ficamos com dois jogos numa semana, dois clássicos, contra dois adversários que nós de certeza absoluta que não vamos rodar a equipa, e são mais dois jogos que nós vamos, muito provavelmente, o mais certo neste caso seria ganhar, mas que era um desgaste absoluto, que são os jogos que nós temos maior cansaço e onde esse cansaço se pode depois demonstrar nos jogos a seguir e até ao final da época. Muito também vindo de um treinador que se diz que pode até no final da época as coisas não correrem também. Acho que é um bocadinho o histórico que o Fariol tem, que espero que este ano contrarie. O que pelo menos tem sido enorme. Ainda hoje estava a ouvir num dos canais, não sei se era a Liga Now, que eles referiram isso. Atenção, ele tem 5 mais 8, mas isto era o que tinha há algum tempo. Não percebi se o que ele estava a dizer, o jornalista do Now, era uma chamada de atenção, um alerta para um histórico e para uma estatística, se era uma vontade própria. Não consegui perceber muito bem. Eu depois comecei a perceber que podia ser a segunda, que era um bocadinho vontade dele. Mas de qualquer das formas, eu acho que o mais importante é que mesmo com as alterações a equipa quis ganhar. E isso é que é importante. Não ganhando
ok, perfeito, era uma competição que nós não queríamos, não, pelo menos para mim como adepto não me interessa. Eu sei que o Porto tem que ganhar todos os jogos, mas tem que ganhar todos os jogos com prioridades. E eu lembro perfeitamente quando nós ganhamos a Liga Europa, quando fomos campeões com não sei quantos pontos de avanço na Luz, e ganhamos a Taça de Portugal, na altura para aí 5 ou 6-2 ao Vitória de Guimarães, o André Vilas-Boas, que era o treinador do Porto, fez exatamente a mesma coisa na Liga. Foi logo arrumado ao início. Porquê? Porque um treinador que é consciente, um treinador que é capaz, sabe que não pode apostar todas as fichas em todos os jogos, porque senão vai fazer com que chegue ali na casa de fevereiro, março ou até abril e os jogadores começam a dar de si. Nós neste momento já temos alguns problemas de lesões, infelizmente. Temos jogadores, ao que parece, que já acabaram a época. Tínhamos o Nuno Pérez, agora ao que parece o Luke de Jong que está na mesma situação. Por isso, quanto mais os conseguimos proteger, melhor. E quais são as prioridades, na minha opinião? Campeonato, Liga Europa, Taça de Portugal e no final seria a Taça da Liga. Ora, Taça da Liga foi à vida, um jogo que nós lutamos, um jogo em nossa casa, um jogo que eu também vou falar a seguir porque nós fomos prejudicados. Aqui, normalmente eu nunca gosto de começar por aqui, mas nós fomos efetivamente prejudicados pelo árbitro. Há uma lei que diz que nós fomos prejudicados pelo árbitro, que é a lei dos cartões amarelos por provocação ao público, que foi o que o Nelson Oliveira fez. E eu, no final, peço só um tempinho, Daniel, um minuto, para falar sobre isto, porque nós temos um comentador que comenta em dois espaços, um comentador de arbitragem, que comenta em dois espaços noticiosos, que não sabe a lei, não sabe as regras, não sabe a lei, e eu gostava de dizer exatamente qual era a lei, dizer aquilo que ele disse, para quem nos ouve, pelo menos quando o ouvir, perceber, olhem, este aqui não sabe o que diz. Por isso, peço só esse bocadinho no Claro que final sim, para puxar por isso. claro que sim. Pedro, a tua visão em relação a este jogo, ou seja, olhando para o jogo em si, acima de tudo, vimos muita eficácia do Vitória em castigar os nossos erros, pronto, um atraso errado à Lavarela, 2 penaltis assinalados corretamente contra o Futebol Clube do Porto. De resto, 68% de posse de bola, 18 e 5 em remates, muitas faltas, muitos cartões amarelos, muitos elementos do banco expulsos. E da bancada foram pedidos até preços mais baratos e competições nacionais em Portugal. Portanto, um jogo que, embora fosse para uma competição, eventualmente com menor importância, com muitas incidências. E que acabou por dar a primeira derrota em casa do Futebol Clube Porto de Farioli para competições nacionais. Sim, olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve. Eu tenho que ser coerente com aquilo que disse a semana passada e não posso fugir daquilo que acho que o foco do Porto tem que entrar em todas as competições para ganhar e a Taça da Liga não é exceção. E portanto daquilo que me toca a mim e daquilo que é o meu ponto de vista, acho que esta é mais uma competição que pese embora seja obviamente a competição menos importante no calendário desportivo do Foco do Porto, é uma competição que o clube tem que encarar como sendo uma competição para ganhar, ainda para mais sabendo nós de que a decisão é feita numa Final Four, Final Four essa que contém os clubes que nós sabemos que contém, e que existe uma grande probabilidade do Futebol Clube do Porto não estando lá, uh, a final ser decidida entre Benfica e Sporting, e isso é sempre algo que eu não gosto, pessoalmente. Ver qualquer competição de ser decidida por Benfica e por Sporting é algo que eu não gosto, pronto. Mas isso é uma opinião própria, uma opinião minha, e portanto, sabendo nós, isto é válido para a Taça da Liga como para outra competição qualquer. Nós bem vemos nas modalidades em que o Foco do Porto não está inserido, por exemplo, o futsal, quem é que decide os títulos? Ou é o Benfica ou é o Sporting. E eu não gosto. Não gosto que ganhe o Benfica, nem gosto que ganhe o Sporting. E portanto, para isso não acontecer, acho que só o Foco do Porto neste país é que o consegue impedir. Agora, obviamente que é a competição menos importante do calendário. O Foco do Porto está a fazer uma época muito, muito interessante nas outras competições. O calendário é muito carregado de jogos e, obviamente, o Farioli optou pelas mudanças, do meu ponto de vista, de forma correta. Acho que foi um bocadinho mais além do que se podia imaginar. Chamar o Caramo para titular, o Alarcón, era algo que eu não estava à espera, sinceramente, mas compreendo que o tenha feito e, portanto, acho que independentemente disso e olhando para aquilo que foi o jogo, o Porto, mesmo com essas alterações e mesmo com essas mudanças, podia perfeitamente ter ganho o jogo. O jogo perde-se por 3 erros individuais que
que têm sido pouco habituais na nossa equipa, mas que acabaram por ser muito castigadores. Portanto, desde logo, 2 penaltis, que, pronto, que são feitos, um pelo Pablo Rosário, outro pelo Eustáquio, e uma perda de bola do Alda Varela, pronto, que é quase um penalti em movimento, quer dizer, o Salmo corre meio campo completamente isolado com o Cláudio Ramos, e acaba por fazer o golo. Sem essa circunstância completamente anormal dos 3 erros individuais, olhando para o jogo e olhando para a forma como o Porto entrou, faz um golo, podia ter feito logo o segundo, tem até um penalti que depois é revertido por uma faltinha, enfim, aquelas faltinhas que o Eduardo Gomes não gosta, mas que pronto, deu jeito para anular este penalti. Contra, a favor do Porto, pronto. Mas eu vou deixar o Nuno falar da arbitragem, que eu já percebi que ele quer falar da arbitragem, vou deixar isso hoje para ele. Portanto, sem essa circunstância completamente anormal destes 3 erros individuais, eu creio que o foco do Porto acabaria por ganhar aquele jogo com maior ou menor dificuldade. Pronto, infelizmente isso não aconteceu. Acabamos por sair da Taça da Liga. Não é um drama, não é algo que seja preocupante. A equipa já deu a resposta ontem e vamos falar já de seguida do jogo então dela. E pronto, há que olhar para o copo meio cheio. Perde-se uma competição, obviamente isso à data 2 é aquilo que se pode retirar, é que nós fomos eliminados de uma competição e é uma competição que não vamos ganhar. No final de janeiro, quando olharmos para aquilo que foi a nossa performance nesse mês, tiraremos a nossa conclusão se esta eliminação pode trazer algo de positivo ou não para nós. À primeira vista, ficamos aqui com um calendário um bocadinho mais aliviado durante o mês de janeiro, sabendo nós que a Final Four encaixaria ali entre 2 saídas para o campeonato muito complicadas, a ida aos Açores, ao Santa Clara, e a ida ao Vitória, que vai jogar a Final Four, portanto, na nossa vez, vai jogar com o Sporting a meia-final e se eventualmente ganhar, tem depois a final. No final de janeiro, fazendo as contas daquilo que foi a nossa performance nesse mês, onde também lembramos, temos 2 jogos decisivos para a Liga Europa, vamos a Pilsen e recebemos o Glasgow Rangers, isso irá decidir a nossa passagem ou não nos 8 primeiros. Olhando para aquilo que será as contas do campeonato e a passagem ou não nos 8 primeiros da Liga Europa, é que perceberemos se essa folga que a eliminação da Taça da Liga nos foi proveitosa ou não. Eu quero acreditar que sim, estou confiante que sim. Vamos ver, à data 2 foi uma competição que perdemos, é menos importante, é certo, sem dúvida, mas é isso que retiro do jogo da semana passada no Dragão. Exatamente, ou seja, há de facto um pequeno ponto positivo que ameniza, digamos assim, uma eliminação. Possivelmente será o calendário menos desgastante para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto neste momento já tem 2 lesões graves no plantel, e tem vindo a acumular aqui e ali algumas mazelas. Por isso isto pode ser algo que atenua aquilo que vai ser as dificuldades, nomeadamente no mês de janeiro, e nós que estamos fiados de que no mês de fevereiro vamos conseguir evitar 2 jogos extra, nomeadamente na Liga Europa. De toda a maneira, a equipa deu uma resposta, na minha perspectiva, muito positiva em Tondela, que foi o adversário seguinte, cerca de 72 horas depois. O Tondela estava em lugar de play-off, tinha apenas 9 pontos. No entanto, tinha ido a Barcelos ganhar por 1-0 na jornada anterior. O histórico do Futebol Clube do Porto em Tondela era muito positivo, apenas tinha um empate e depois seis vitórias para a Liga, e o que é facto é que somamos mais uma vitória por 2-0, golos de Samu e William Gomes. Depois de uma primeira parte, na minha perspectiva, muito sonolenta, vieram os golos no início da segunda parte, numa bola parada, num canto, e depois numa jogada de pressão do William Gomes, que uma vez mais acaba por conseguir recuperar uma bola muito adiantado no terreno e faturar um golo. Pedro, a tua visão em relação a esta partida, que acaba por ser um tónico muito positivo, particularmente por causa daquilo que aconteceu no Derby de Lisboa, nesta jornada que aconteceu na sexta-feira anterior. Sim, desde logo uma vitória muito importante, por isso que referes, Daniel, já era algo que tínhamos perspectivado antes. Esta jornada era uma jornada que
à primeira vista poderia ser muito proveitosa para nós, e isso veio-se a confirmar com o resultado do derby na sexta-feira. O melhor resultado para nós, na minha opinião. Acho que os dois perderem pontos e perderem 2 pontos cada um na soma total, acho que era o melhor resultado que podemos ter, e isso obviamente não, nada valeria se nós ontem não tivéssemos feito o nosso trabalho como fizemos. Foi um jogo difícil. A primeira parte foi uma primeira parte com muita dificuldade em conseguir perfurar a defesa do Tondela. O Tondela apresentou-se ali com um bloco bastante baixo, não foi nada que nos surpreendesse. Já saberemos que ia ser assim, tem sido isso que as equipas têm apresentado contra o Futebol Clube do Porto nos últimos jogos, mas a equipa do Futebol Clube do Porto parece-me uma equipa muito adulta, muito consciente, muito paciente, sabe esperar pelo momento certo para atacar o adversário, para ferir o adversário, corre poucos riscos. Acho que isso para o comum adepto e para o adepto que gosta, se calhar, de futebol espetáculo, de mais vertigem, de mais oportunidade de golos, se calhar não é tão interessante, mas depois do ponto de vista dos resultados e daquilo que conta no final do dia, isso tem-se mostrado tremendamente eficaz. São 12 vitórias em 13 possíveis, é a melhor defesa do campeonato, com 3 golos sofridos, 3 golos em circunstâncias muito caricatas cada um deles. O Porto dá muito pouco aos adversários, os adversários têm que suar muito para conseguir criar uma oportunidade de golo contra o Porto. O Tondela pouco fez, acaba até por marcar um golo, mas quer dizer, o jogador do Tondela empurra o Frauolt, quer dizer, leva tudo à frente. Obviamente que considerar isso uma oportunidade de golo muito exagerado. Embora a primeira parte tenha sido muito fechada, com poucas oportunidades, acabamos por marcar um golo que foi ali anulado por 25 centímetros. Parece-me efetivamente que o Rodrigo está ligeiramente adiantado, embora a linha que o VAR nos apresentou custa-me a crer que esteja bem traçada, porque eu acho que o ombro do jogador de Tondela está mais adiantado do que o seu pé, mas pronto, quem sou eu? Aguardo para ver o que o Sr. Duarte Gomes irá dizer sobre isto, se é que vai dizer alguma coisa, mas parece-me que essa linha está mal traçada, embora acho que se estivesse bem traçada, o Rodrigo parecia-me estar fora de jogo não é mesmo, porque acho que o pé está ligeiramente adiantado. Segunda parte, entramos a todo o gás com um golo, numa sequência de uma bola parada, já que aqui tínhamos falado da importância que as bolas paradas têm neste tipo de jogos, e já tínhamos conseguido desbloquear algumas partidas, Barcelos, Vila do Conde, com bolas paradas, voltamos a fazê-lo aqui em Tondela. Uma boa cabeçada do Kivior, depois bem complementada na recarga pelo Samu, extremamente oportuno. Já conseguimos fazer quase tantos golos esta época de bola parada como na soma das duas anteriores. É um capítulo do jogo muito importante, e que nós temos sabido aproveitar da melhor forma, e sem dúvida nenhuma que na ótica da objetividade, do pragmatismo, da eficácia, os lances de bola parada têm aqui um papel fundamental, porque eles são muitos. Nós, todos os jogos, temos muitos cantos, temos muitos livros laterais, temos muitas oportunidades para a bola na área, temos que saber capitalizar bem esses momentos, e felizmente temos conseguido fazê-lo. Logo a seguir, ainda estávamos a festejar o primeiro golo, aparece logo o segundo golo. Ali aquele lance fez-me lembrar a bola nos pés do guarda-redes, fez lembrar aquela rabanada no vídeo de Natal da equipa, com o William Gomes a ir lá roubar a rabanada sem ninguém dar por ela. Pareceu quase aqui uma analogia, aquela bola nos pés do guarda-redes, sem ninguém dar por ela. O William Gomes estava lá a tirar a bola dos pés do guarda-redes e a mandá-la lá para dentro, 2-0. Pronto, a partir daí o jogo ficou muito mais tranquilo para nós, e a partir daí foi gerir, não só o jogo, como também as substituições, e fisicamente os atletas. Não foi necessário, inclusive, colocar o Gabri Veiga, que ainda está aqui a contas com um problema ali no tornozelo, não foi necessário forçar. O Tondela também pouco mais arriscou no restante do jogo, colocou depois um segundo ponto de lança na parte final da partida, mas não foi perigoso, não criou grandes oportunidades de golo. Teve ali
um remate do Hugo Félix do meio campo. Pronto, aproveito também essa deixa para dar nota que este fim de semana ou este domingo foi um domingo difícil para ser Félix, quer dizer, depois da vitória do Lando Norris no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, tivemos também a derrota do Tondela contra o Foco do Porto. Portanto, não foi um domingo fácil para a família Félix, foi um domingo ótimo para o Foco do Porto, com a vitória da sua equipa principal e também outras vitórias que havemos de falar mais à frente nas restantes modalidades. Estamos na frente, mais confortáveis ainda do que estávamos na semana passada, 5 pontos para o Sporting, 8 pontos para o Benfica, é o melhor arranque de sempre, desde que temos 3 pontos a valerem a vitória. Portanto, melhor só aquela época de 39-40 que já referimos num episódio anterior. Seguimos com ótimas perspectivas naquilo que é a possibilidade de chegarmos ao título de campeão nacional. É isso que todos queremos e é isso que fazemos votos que possamos conseguir em maio, no final da temporada. Exatamente, tudo aquilo que notei do Tondela pareceu-me sempre uma equipa que se encolheu muito e depois na frente, embora tenha rematado, nunca criou propriamente muito perigo e uma vez mais, e como disseste, uma equipa madura, que sabe controlar bem os momentos do jogo, pode não ser propriamente aquele futebol champanhe, mas é um futebol que nos vai trazendo muitas alegrias, foi bastante coerente, bastante maduro e que nos permite de facto construir resultados, seja mais cedo ou mais tarde no jogo. Nuno, passo-te a bola. Como é que viste esta deslocação ao Tondela com o Vitória, no momento em que capitalizamos a perda de pontos dos nossos dois principais adversários na classificação? Foi um bocadinho aquilo que nós tínhamos vaticinado na semana passada. O Porto só dependia dele para sair melhor deste fim de semana do que para o que entrou. E o resultado do, do jogo de Lisboa foi para mim o melhor. Podia ter acontecido. Foi ambos perderem pontos. Ironicamente, o nosso presidente disse que poderia ser um jogo em que ambos podiam ganhar 3 pontos. Não, ambos ganharam um ponto e ambos perderam na realidade 2 pontos para o Porto. Isso é que era o mais importante. Nós estamos com 5 pontos à frente de um e 8 pontos à frente do outro. E ninguém fala Eu, por acaso, hoje de manhã de manhã e hora do almoço, estive a rever os programas sobre futebol. Fala-se muito mais do mercado de inverno das equipas que estão atrás do que do recorde que o Porto estava a ter. E isso também é sintomático daquilo que nós estamos habituados e daquilo que nós gostamos, que é quando o Porto está à frente, não se fala do Porto. Normalmente é isso que acontece e é isso que nós queremos que continue a acontecer. O jogo do Tondela foi um jogo em que, lá está, nós tínhamos que ganhar e nós ganhamos porque fomos melhores e somos melhores. E porque o próprio Tondela também jogou um bocadinho de forma diferente do habitual. Foi como disse o Pedro, nunca se esticou muito, embora ali na primeira parte tivesse um ou outro lance de frição, muito dependente daquilo que o Félix fazia, o que tentava fazer, que os extremos também faziam, o ponta de lança também ia ali um bocadinho à luta, mas na realidade nós tivemos sempre o jogo controlado e mais tarde ou mais cedo o gol ia acontecer, eu não tinha dúvidas, nós sentíamos isso, quem estava a ver o jogo sentia isso, sentia que a equipa estava muito por cima, embora e estar muito por cima muitas vezes não significa estar com grandes estatísticas, grandes remates, um grande número de remates, aquele XG muito acima do 1.0, o que na realidade nós já vimos quando uma equipa está por cima e que nós temos confiança que vai ganhar, é quando os jogadores vão sempre à luta, vão sempre à guerra. Ou seja, provocam muito o adversário. E o que aconteceu foi isso. O Porto provocou muito o Tondela na saída de jogo deles e acaba, por exemplo, com aquele golo do, do William Gomes, que é uma provocação ao Tondela a dizer saiam a jogar. E o Tondela saiu, a coisa correu menos bem para eles, ainda bem para nós. E também muito importante, permitiu ao treinador rodar jogadores que não estavam a 100%, como foi, por exemplo, o caso do Gabriel Veiga, que não foi necessário utilizá-lo, o próprio Denis Gul também, que também estava ali a contas, ou vinha há pouco tempo de uma lesão. Foi importante, este jogo foi importante para nós, acima de tudo para continuarmos esta senda de vitórias, que
quando mais jogos ganharmos, mais perto estamos de ser campeões. Isto é uma questão de lógica e matemática, mas se nos lembrarmos daqueles campeonatos em que nós ganhamos mais vezes, mais confiança tínhamos, até porque daqui a 2 meses entramos, ou melhor, daqui a 1 mês e meio entramos na pior fase do campeonato, que é o final de janeiro e início de fevereiro. É aqui que se perdem os campeonatos. Foi aqui que nós já ganhamos 7 pontos de avanço e que perdemos 8, sabe? Ou ao contrário. Por isso é muito, muito importante nós continuarmos com esta senda de vitórias, com esta confiança, apesar de já termos, como eu disse anteriormente, temos perdido 2 jogadores, é que fala-se muito de plantéis curtos. Por exemplo, vimos o treinador do Benfica a falar que não luta com as mesmas armas, porque tem um plantel mais curto. O treinador do Sporting também a queixar-se das lesões. Pois é, mas neste momento é o Porto que tem 2 jogadores que já acabaram a época. Esses 2 jogadores é que estão confirmados que já não vão continuar a jogar esta época. E mesmo assim, nunca houve um Farioli a dizer: epá, podíamos jogar melhor se os tivéssemos. Não, o que é que acontece? O Porto não tem, arranja soluções, joga com trinca central, joga com o Caramou a ponta de lança se for preciso, e a equipa vai continuando a somar vitórias. Também já jogamos com o Rodrigo Mora, salvo erro, contra o Estrela Vermelha à ponta de lança, e a coisa correu bem. E nós ganhamos esse jogo, aliás, até foi ele que marcou o gol, porque um treinador, quando não se escusa em desculpas, normalmente arranja soluções. E eu acho que é isso que tem acontecido neste momento ao Farioli. Ele tem tido bastantes problemas, tem tido jogadores que ou não estão na forma ideal ou muitas vezes até estão lesionados, mas ele consegue dar sempre a volta, consegue estar sempre, colocar jogadores, muitas vezes aquilo que nós achamos que é fora de posição para ele pode não ser. Eu ainda falei no caso de por exemplo, semana passada, o Gabriel Veiga a jogar do lado esquerdo, a extremo esquerdo contra o Estoril, eu não compreendi, mas se ele fez isso por uma razão foi. E ele percebe muito mais disto do que eu, por isso é porque treinou essa situação. E uma coisa que eu também gostei muito neste jogo foi a envolvência do Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora esteve muito bem, na minha opinião, tanto a atacar como a defender, e excepcionalmente bem a trocar a bola e a fazer as combinações com o Francisco Moura. Eu gostei muito do jogo do Rodrigo Mora. Acho que não foi salientado, não, melhor, não foi salientada a primeira parte dele como deveria ter sido. Eu acho que foi das primeiras partes mais conseguidas. Não foi exuberante, mas esteve em todo o lado. Ele parecia-me um bocadinho aquilo que nós já víamos há uns anos, jogadores como o Luxo fazer, que era não tocavam muito na bola, mas estavam em todo lado. E o Rodrigo Mora foi esse tipo de jogador. Nunca parou, e normalmente nós estamos sempre à espera que ele marque um golaço, que ele faça uma finta em espaços curtos, mas não, ele teve mesmo de um lado para o outro a dar apoio em todo lado, andar atrás dos médios do Tondela, e a levar porrada do Yaya Seitol sempre que era possível. E eu acho que ele fez um jogo muito bom e na minha opinião, não foi devidamente salientado pelos comentadores, pelos nossos analistas, porque a primeira parte do Porto é boa, não é excelente, é boa, e para mim o melhor foi ele. Apesar de ter sido o primeiro a sair, mas eu acho que ele saiu porque o jogo nessa altura já estava a pedir outra coisa. E foi por causa disso que ele acabou por ser substituído. Ele, de facto, demonstrou uma pequena frustração com ser substituído, mas de facto o Farioli vai gerindo o jogo da melhor maneira possível e naturalmente que eh, também tem que gerir estas frustrações. Pedro, penso que querias acrescentar Ó algo. Daniel, sim, se me permites só dar aqui duas notas muito rápidas, ainda Claro, na sequência, não é tanto sobre o jogo em Tondela, mas relacionadas com a nossa equipa de futebol. A primeira vai logo para o Luke de Jong. Soubemos esta semana que o Luke contraiu uma lesão grave que o vai impossibilitar de participar nos Jogos do Foco do Porto até o final da época. Desejar-lhe naturalmente umas rápidas melhoras e uma rápida recuperação. Também fui lendo nas redes sociais algumas críticas relacionadas com a sua contratação no início da época. Parece-me críticas sem qualquer tipo de fundamento. O Luke de Jong é um avançado com um currículo que fala por si. Esta época, no período que jogou, mostrou bem porque é que o Foco de Porto apostou nele. Já marcou em Alvalade, infelizmente não vai poder dar mais o seu contributo naquilo que é a prestação dentro do campo, mas acredito, e o Farioli ainda ontem na conferência de imprensa referiu isso, acho que vai ser uma peça muito importante dentro do balneário, com os seus colegas, nomeadamente os mesmos colegas de posição, muito mais jovens, o Samu e o Denis Golo. Acho que é uma ótima referência e o Foco do Porto só tem a ganhar
tendo no plantel um jogador como o Luke de Jong, independentemente de ele estar a conseguir dar contributo dentro do campo ou não. Portanto, queria só dar essa nota e desejar uma rápida melhora ao Luke. O segundo ponto é pegar aqui numa deixa da primeira intervenção desculpa, do Nuno, relacionado com aquilo que é a carreira do Fariol e algumas críticas que se vão ouvindo relacionado com o facto do ano passado ter perdido o campeonato, ter perdido o campeonato no Ajax. Ainda ontem, na transmissão, o Luís Freitas Lobo estava a falar disso, está numa forma crítica, mas estava novamente a lembrar que ele perdeu um campeonato por 9 pontos e assim. Bem, eu, em primeiro lugar, parece-me já muito arriscado estar a traçar um padrão num treinador quando esse treinador tem 36 anos. Farioli tem 36 anos, quer dizer, treinou 3, 4 anos, não mais do que isso. E o que a carreira de Farioli nos diz é que pegou num Ajax que era claramente o terceiro candidato a ganhar o título holandês e quase fez o Ajax campeão holandês. Obviamente perdeu essa vantagem de 9 pontos, acabou por não ser campeão, mas basta ver como o Ajax está hoje em dia para perceber o trabalho que o Farioli fez em Amsterdão na equipa holandesa. E fez um excelente trabalho no Nice, reconhecido por toda a gente. Portanto, se há padrões a traçar daquilo que é a carreira de Farioli até o momento, são padrões muito positivos e não negativos. Eu não sei como é que vai acabar a época, não sei se o Porto vai ser campeão, se vai ganhar algum título ou não. Espero bem que ganhe os que ainda estão em disputa, que seja campeão, que ganhe a Liga Europa, que ganhe a Taça de Portugal, que ganhe todos os jogos. Agora, acho que estar constantemente a lembrar aquilo que foi a época passada do Ajax, de ter perdido os 9 pontos, no final da época ter sido abaixo e assim, acho que é, no mínimo, desonestidade intelectual. É não olhar para aquilo que era o contexto do Ajax quando o Farioli entrou, aquilo que o Farioli fez e aquilo que é o Ajax hoje em dia. Basta ver que o Ajax é a única equipa na Liga dos Campeões com 0 pontos, foi derrotado inclusive pela outra equipa que tinha 0 pontos na última jornada. No campeonato está de rastros, já está a mais de 10 pontos do primeiro lugar, penso eu. Só por um milagre é que vai conseguir discutir o campeonato. Portanto, é uma desonestidade intelectual estar a traçar a época passada do Farioli e fazer disso um padrão daquilo que é a prestação das suas equipas, olhando para aquilo que foi a época passada no Ajax. Portanto, dar essa nota, se calhar isso é feito com alguma inveja, porque se calhar muita gente critica, mas se calhar gostava de ter o Farioli como treinador dos seus clubes. Mas pronto, temos pena, o Farioli é treinador do Foco do Porto e vai continuar a ser, e esperemos nós, vai ter muito sucesso azul e branco. Eu confesso que não vejo jogos da Liga dos Campeões das equipas portuguesas, não tenho estado assim muito atento. Mas tenho dificuldade em aceitar ou ver que os comentadores que comentam os jogos do Benfica mencionem que o José Mourinho já falhou o acesso à Liga dos Campeões esta temporada pelo clube onde estava e por isso foi despedido. E agora está a disputar a Liga dos Campeões. E acho que ninguém relembra que ele já perdeu uma eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e agora as coisas também não estão a correr bem na fase de Liga. Ahm, mas pronto, é o tratamento desigual, estes óculos por diferente que vamos tendo ao longo do tempo, particularmente quando se analisa as prestações do Futebol Clube do Porto. Aquilo que é factual é que o Futebol Clube do Porto leva 5 pontos de vantagem sobre o Sporting e 8 sobre o Benfica. Por isso, penso que estamos todos descansados em relação a qualquer palpiteiro que venha mencionar situações menos felizes do nosso treinador noutro clube. Meus caros, vamos avançar para aquilo que foi a restante semana das equipas e modalidades. Tivemos mais uma semana com muita atividade. Começámos com o voleibol, pronto, uma derrota por 3-0 na Turquia frente ao Galatasaray, uma tarefa muito complicada das nossas jogadoras depois de uma derrota por 3-1 em casa, pronto, uma decalagem muito grande de qualidade entre as duas equipas. Depois partimos para o fim de semana e um fim de semana que também a contar com o futebol foi perfeito. Começamos com o hóquei na sexta-feira, vitória por 2-1
para o campeonato frente ao Oliveirense, o regresso às vitórias do hóquei. Depois no futebol feminino, para o campeonato, também uma vitória por 2-1. No último jogo desta fase do campeonato da segunda divisão, avançamos agora para o torneio de apuramento. Ahm, Olhamos também para o handball, onde tivemos uma vitória claríssima frente ao Belenense em Lisboa, 20-39, melhor na defesa do que em outros jogos, muito fortes no ataque. Na segunda liga também, vitória em Matosinhos por 4-2 do Futebol Clube Porto B, um regresso às vitórias depois da derrota frente ao Lusitano de Lourosa. Saímos fora da linha d'água. E também um triunfo importante no basquetebol frente ao Queluz, para reverter um ciclo negativo da equipa de basquetebol 97-103. No domingo, destaque também para o voleibol, que regressou às vitórias depois da derrota no terreno europeu, na Turquia. A raça das nossas jogadoras mostrou-se fundamental para recuperar do 1-0 da derrota por 1-0 e por 2-1, aliás, da desvantagem por 1-0 e por 2-1 em sets, para no quinto set fechar uma vitória por 3-2 frente ao Leixões. Enquanto gravamos, estará a decorrer também o Futebol Clube do Porto Vitória no Dragão Arena, um jogo a contar para o campeonato de voleibol. Uh, Pedro, passo-te a palavra para analisar aquilo que foi o fim de semana das modalidades, muitas vitórias, um, com exceção, claro, daquilo que foi a experiência europeia das nossas jogadoras de voleibol, que defrontaram uma equipa muito forte e muito difícil de bater. Sim, o fim de semana foi perfeito para todas as equipas do Foco do Porto, desde o foco profissional, já aqui falamos da vitória em Tondela, como também para a equipa B, futebol feminino, modalidades, inclusive escalões de formação, sub-15, sub-17, sub-19, todos eles venceram os seus jogos. Começando pelo voleibol, pegando a tua deixa, Daniel, sim, de facto, foi uma derrota ao meio da semana na Turquia, no Galatasaray, algo que já era previsível, já tínhamos falado da dificuldade que seria para o Foco do Porto transpor esta eliminatória, demos uma boa imagem em casa, ganhamos um set, até podemos ter ganho dois. Na Turquia fomos a 17 em todos os três sets. Foi pena não termos conseguido sacar ali um set, mas pronto. Fica a experiência, fica a evolução e esperemos que numa próxima oportunidade possamos conseguir uma prestação mais duradoura nas competições europeias. De verdade seja dita, também precisamos aqui de um bocadinho mais de sorte no sorteio, porque de facto o sorteio não nos foi nada favorável a pôr-nos o Galatasaray à frente. Ontem em casa contra o Leixões, uma equipa que tem feito um campeonato muito bom, um campeonato muito interessante, só tinha tido uma derrota até o momento no Pavilhão da Luz por 3-2, um jogo muito, muito bem conseguido por ambas as equipas, foi um excelente jogo de voleibol, muito equilibrado, os 4 primeiros sets são muito, muito equilibrados, foi 2 para cada lado, qualquer uma das equipas podia ter ganho qualquer um dos sets. No quinto set aí sim o Porto superiorizou-se completo, ganhou por 15-7 e venceu o Leixões, continua só com vitórias. Estamos a jogar neste momento no Dragão Arena contra o Vitória, ganhamos o primeiro set, o segundo está mais ou menos a meio, esperemos que continuamos com o registro imaculado no campeonato de voleibol. No Hockey Patins, uma vitória muito importante contra o Oliveirense em casa para o campeonato. O Oliveirense é uma equipa que todos sabemos muito competitiva, muito difícil, tradicionalmente coloca muitos problemas a todos os adversários. Foi uma vitória pela margem mínima, muito, muito dura, muito difícil, mas importante para dar aqui confiança à equipa que bem precisa para recuperar de um início da época difícil. Temos agora amanhã o Saint-Omer para a Liga Europeia, uma equipa francesa em casa, acho que é a equipa mais acessível do nosso grupo da Liga Europeia. Não esperamos outra coisa que não seja uma vitória tranquila, para continuarmos na nossa caminhada e mantermos o primeiro lugar nesta competição. O handball foi a Belém ganhar um jogo, uma vitória que me parece mais fácil do que aquilo que inicialmente se perspectivava. O Belenenses é uma equipa que normalmente vai encarar derrotas entre aquilo que é a realidade do nosso campeonato de handball. Marcamos 39 gols, fomos 20, foi mesmo uma vitória muito esclarecedora. Pena a expulsão mesmo no final do Ricardo Brandão. Esperemos que isso não traga consequências disciplinares, porque
Já na quarta-feira temos o Sporting no Dragão Arena, num jogo muito importante para aquilo que é as contas do campeonato nacional, se efetivamente aquela derrota em Alvalade poderia ter sido algo que não era definidor. Depois os dois empates que acabamos por ter à frente contra a Benfica e contra a ABC em casa já nos colocaram numa posição diferente e com uma margem de erro menor. Quarta temos o Sporting aqui em casa, um jogo muito, muito difícil, mas que vamos acreditar que a nossa equipa se poderá transcender e poderá ganhar. Relativamente ao basquetebol, uma vitória importante, finalmente, em Queluz, num jogo em que jogamos apenas com 4 estrangeiros, já jogou um dos novos reforços, o Cornelius Hudson, o outro reforço, o Corey, o Braz ainda não jogou, o Topan ainda não foi oficializada a sua saída, mas segundo notícias já nem se encontra em Portugal e está a negociar a rescisão com o Foco do Porto, portanto já é carta fora do baralho. O Tanner Almelide continua lesionado, portanto apresentamos-nos em Queluz com apenas 4 estrangeiros, mas mesmo assim conseguimos ganhar o jogo. Uma vitória difícil por uma vantagem curta, 6 pontos. Marcamos muitos pontos, mas voltamos a sofrer muitos. 97 pontos sofridos é muita coisa. Há aqui muito trabalho a fazer na secção de basquetebol para que consigamos ainda lutar por títulos. Esperamos que sim. No campeonato tudo se decide em playoffs. Sabemos bem, olhando à data 2 parece-nos um bocadinho irrealista achar que vamos conseguir lá chegar e que vamos conseguir bater o nosso principal rival, mas de facto o mercado continua aberto e continuamos com possibilidades de melhoria e de melhor plantel, e obviamente que isto sendo decidido por playoffs, é tudo muito incerto, e as coisas como estarão naquele preciso momento dos playoffs é o mais importante para a decisão. Portanto, vamos aguardar por esse momento, até lá tentar fazer o melhor possível e conseguir chegar com a melhor classificação possível para termos o fator casa, pelo menos nas meias finais, já seria importante, porque parece-me para a final muito difícil. Já temos 3 derrotas, acho que dificilmente vamos conseguir inverter esse ciclo. No futebol equipa B, uma vitória em Matosinhos muito bem conseguida, um jogo muito interessante da nossa equipa. 4-2, um jogo complicado na teoria. O Leixões é sempre um campo complicado, uma equipa sempre muito aguerrida, muito competitiva, principalmente contra o Foco do Porto. A nossa equipa esteve a um bom nível, venceu o jogo, importante para sair da linha d'água. Estamos novamente em situação de não descer, portanto, o campeonato também está ali muito equilibrado. Há ali diferenças muito curtas entre a linha d'água e mesmo o meio da tabela, portanto estamos ali a falar de 2, 3 pontos de diferença. Aquilo, em cada jornada várias equipas podem descer 3 ou subir 3 lugares ou 4 lugares. O campeonato está mesmo muito, muito, muito equilibrado, muito competitivo. Gostei de ver os jogadores da nossa formação a fazerem os golos, nomeadamente o João Teixeira, que marcou o terceiro golo, e o Tiago Andrade, que fez o quarto golo. É algo que eu tinha aqui mencionado. É importante o foco do Porto não desfocar daquilo que é a principal missão da equipa B, que é desenvolver os seus jovens da formação, desenvolver o nosso talento que sai do Olival. E este jogo acho que é o exemplo perfeito disso. Ganhamos e tivemos os nossos jogadores da formação a contribuir para essa vitória. Esperemos que o exemplo que aconteceu em Matosinhos se repita por mais jogos ao longo da temporada. Terminando no futebol feminino, uma vitória em Braga, 2-1 perante o Braga B. Fechamos a primeira fase em primeiro lugar. Era um jogo difícil, já que tinha perspectivado, e comprovou-se. A nossa equipa cumpriu o objetivo, segue agora para a fase final de apuramento para a subida à primeira divisão, já juntamente com as adversárias vindas da parte sul. Esperamos que esse objetivo seja cumprido e que para o ano estejamos a jogar na Liga BPI. Vai ser competitivo, não vai ser fácil, naturalmente, mas estou confiante que a equipa de Daniel Chaves, que muito, muito merecidamente foi reconhecida na última gala dos Dragões de Ouro, com o Dragão de Ouro não só para o Daniel como treinador do ano, como também para toda a equipa como equipa do ano, nos possa este ano também nos dar essa alegria de subir ao principal escalão. E na Taça de Portugal, já na próxima semana, um jogo contra a Juve Force, que vai ser um dos adversários nesta segunda fase
de apuramento de subida, também nos possamos continuar na Taça de Portugal e quem sabe, já aqui tinha dito, vamos ver, será muito mais difícil naturalmente do que na equipa principal de futebol sénior masculino, mas quem sabe podermos ir 2 vezes ao Jamor esta época, seria muito bom e interessante. Vamos ver até onde a nossa equipa pode evoluir na Taça de Portugal também. Vamos ver até que ponto o jogo com o Sporting Handball será decisivo. Penso que é também o grande jogo de cartaz, digamos assim, para esta semana. Ahm, e, de facto, perante a forma da equipa de handball, vamos ver até que ponto conseguimos, em casa, fazer aqui uma exibição muito positiva. Nuno, passo-te a palavra também para olhares aquilo que foram os resultados das equipas e modalidades. Este fim de semana foi aquilo que se pode dizer mesmo o fim de semana perfeito. Até aos sub-17 fomos ganhar, por isso eu acho que tu resumiste muito bem. Acho que foi muito bom o que nós conseguimos em todas as modalidades. E isto demonstra que umas mais do que outras poderão ter um futuro bastante risonho. Todas as vitórias, eu acho que o resumo do Pedro também foi excelente. Eu vou focar-me, se calhar, aqui em três. O basquetebol ganhar é sempre importante. E se calhar é a modalidade que mais precisa de vencer para voltar a ganhar confiança. O handball também, até porque vai ter um jogo muito complicado. É um jogo que é contra uma equipa que neste momento é de outra dimensão. Não podemos esconder isso. Não é desprimor nenhum para a nossa para o nosso clube dizemos isso. E a equipa B, que fez um resultado para mim muito bom em Matosinhos, contra um clube que eu também é um bocadinho daqueles que eu não me importo de ver perder. É um clube que também nunca teve muito amor por nós, e sempre que a nossa equipa vai lá e lhes dá, eu fico satisfeito. Para além disso, fico satisfeito porque senti muita, muita vontade dos nossos jogadores, e acho que pela primeira vez senti que as palavras do João Brandão no final foram positivas. Acho que mostraram aquilo que foi o jogo. Espero que o João Brandão tenha conseguido, pelo menos, encaminhar a equipa numa motivação que os leve a ganhar mais jogos no futuro. Porque é como o Pedro diz, o mais importante da equipa B é formar jogadores, mas esses jogadores têm que aprender a ganhar. E têm que aprender também estes momentos de superação em que estiveram. Eu não me lembro de uma equipa B do Porto tão má como esta até há uns tempos, contando também com o ano passado. Pelo menos em termos de resultados e de confiança, e estes jogadores têm que aprender também a dar a volta por cima. Por isso eu espero que esta senda de vitórias continue, e também, como diz o Pedro, que já historicamente a nossa segunda liga, ou Liga 2, ou como se chama agora, ou como se chamava antigamente, duas ou três vitórias ou duas ou três derrotas podem passar uma equipa que está a lutar para subir para ser uma equipa a lutar para não descer, ou o contrário, está uma equipa que está a lutar para não descer, ganha três vezes, fica logo a lutar para não subir, porque isso é uma competição muito, muito renhida, em que cada ponto conta, e quanto mais jornadas seguidas se vencer, mais se cavalga na tabela, e podemos, é como disse o Pedro também, podemos saltar já para o meio da tabela, se as coisas se proporcionarem nas próximas duas, três jornadas, e nunca mais ninguém se lembra que esta equipa até há pouco tempo tinha um ponto, ou dois pontos, ou três, ou nenhum ponto quase, e era uma equipa completamente condenada ao fracasso. Por isso acho que bato também naquilo que tu disseste, Daniel. Acho que esta semana vamos ter um jogo muito importante no handball, e todos nós temos e devemos apoiar esta equipa que está em reconstrução. Sim, sem dúvida. Aqui uma palavra também ainda sobre a equipa B para o Brian Caicedo, que marcou um golo frente ao Leixões, mas que hoje soube-se. Ele foi substituído com uma lesão durante a partida frente ao Leixões. Hoje soube-se que sofreu também uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, portanto, mais uma situação grave dentro do Futebol Clube do Porto, particularmente dentro do futebol, e mais um jogador que infelizmente não jogará mais esta época. Portanto, as melhores para o Brian, que eventualmente será operado. Vamos olhar assim para aquilo que é a próxima semana, começando pelo futebol, atualmente. Primeiro,
a recepção ao Malmo para a Liga Europa, depois também a recepção ao Estrela de Amadora. Olhando primeiro para o jogo de quinta-feira, o Malmo neste momento é 34º na Liga Europa, tem apenas um ponto, 2 golos marcados, 10 sofridos. É a primeira vez que o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Malmo para competições oficiais. O campeonato sueco terminou há cerca de um mês. O Malmo acabou por ficar na sexta posição, portanto fora dos lugares de acesso às provas europeias. O último jogo do Malmo foi no campo do Nottingham Forest, no dia 27, também para a Liga Europa, onde acabou por perder por 3-0. Sabemos que o Luke de Jong e o Nuno Pérez serão baixas até ao fim da época. Vamos ver até que ponto é que teremos os jogadores todos recuperados, fora estes dois naturalmente, para a partida frente ao Malmo. Depois, na segunda-feira, receberemos o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora neste momento é 13º com 14 pontos. Acabou por receber o Arouca na última jornada a ganhar por 3-1. Do ponto de vista do histórico, o Futebol Clube do Porto tem 18 vitórias em 21 jogos em casa. E portanto espera-se aqui que possa continuar este histórico positivo. Nuno, passo a palavra primeiro para analisar aquilo que vão ser os dois jogos nos próximos dias do Futebol Clube do Porto. Ah, Na minha perspectiva, quer para o campeonato, quer para a Liga Europa, pese embora alguma gestão que eventualmente o Farioli possa fazer, ou rotação, dar oportunidade sempre a outros jogadores, são dois jogos que temos de vencer e onde a aposta deve continuar, digo eu. Absolutamente. O jogo com o Malmo é um jogo para ganhar. Para ganhar, ou seja, eu acho que não é tão fundamental a vitória como foi contra o Nice, mas acho que é quase tão fundamental, porque este jogo pode-nos catapultar mesmo para os 8 primeiros e o que nós menos queremos no futuro é ter mais jogos. Por isso eu acho que este jogo pode ser mesmo muito importante. É um jogo em casa, é um jogo que temos a obrigação, e mais do que a obrigação de ganhar, contra uma equipa que, lá está muito mal na Liga Europa, o campeonato deles já acabou, isto já não, é daqueles casos em que não haverá desculpas se nós não vencemos. A não vitória será incompetência da nossa parte, mais até do que se eventualmente tivéssemos perdido ou não tivéssemos ganho ao Nice. O Estrela da Amadora é diferente. O Estrela da Amadora é uma equipa que dá altos e baixos, já trocou o treinador, está em 13º lugar, é uma equipa que tanto dá 3 ao Arouca como leva 4 do Sporting. É uma equipa instável, mas que em dia sim pode nos causar muitos problemas. Por exemplo, se nós formos a ver o trio de ataque deles, não é o trio, os 4 jogadores que eles têm no ataque, têm o Kikas, o ano passado nos deu água pela barba, um Rodrigo Pinho, que ainda há pouco tempo estava no Benfica e que é um jogador com muita experiência, o Giovanni Cabral, também lá está, é mais um jogador com muita experiência, que até vai, salvo erro, até vai agora ao Mundial com Cabo Verde, e o próprio Abraham Marcos, que nós conhecemos bem, também com o meio campo, com o Meireles. Ou seja, é uma equipa que tem experiência de Primeira Liga, é uma equipa que tem jogadores que são jogadores que compreendem muito bem aquilo que, na minha opinião, aquilo que este novo treinador lhes está a passar. Compreendem melhor, se calhar, do que aquilo que estava a ser passado anteriormente pelo José Faria e que, volto a dizer, eu acredito que nos vão causar muitos problemas em casa porque eles têm jogadores na frente com bastante experiência e para uma equipa que está em 13º lugar é muito importante. Não é daquelas equipas que eu coloco um rótulo de descida de divisão, longe disso. Acho que é uma equipa que se vai manter na Primeira Liga porque consegue ser uma equipa que dá luta. Espero é que o Renan Ribeiro volte a estar tão inspirado como esteve no jogo em Alvalade, que as coisas não lhe correram muito bem. Não sei se foi a camisola que pesou por estar a defrontar a antiga equipa, mas espero que também, pelo menos agora, as coisas corram da mesma forma, ou seja, que não lhe corram assim tão bem. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que se nós olharmos para aquilo que é a classificação geral, temos aqui 4 equipas, não sei se conta o Nacional, mas penso que não. E depois temos aqui uma diferença pontual para as últimas equipas. E o Estrela da Amadora acaba por estar na faixa mais abaixo, mas de equipas que em princípio vão estar um bocadinho mais seguras quando olhamos para as últimas jornadas do campeonato. Sendo que provavelmente Casa Pia, Tondela, Arouca e ABS nesta altura estarão mais pressionadas a somar pontos. Pedro,
passo a palavra no sentido também de compreender a tua visão e antecipação a estes 2 jogos que teremos proximamente, Malmo e Estrela da Amadora. O jogo contra o Malmo vai ser um jogo muito importante naquilo que é a definição da nossa classificação na Liga Europa. O Malmo é uma equipa que está praticamente eliminada da Liga Europa, com um ponto, ainda tem alguma possibilidade, mas parece muito remota. Terminou o campeonato sueco já antes do final de dezembro. O último jogo que teve oficial foi contra o Nottingham Forest a 27 do 11. Acabou o campeonato em sexto lugar, numa classificação bastante modesta. Portanto, o Foco do Porto tem toda a obrigação, mesmo a efetuar alguma rotação daquilo que é o seu 11 habitual, de ganhar este jogo e de levar de vencida a equipa sueca. Não espero outro resultado que não seja os três pontos neste desafio e dessa forma cimentar a posição nos 8 primeiros. Neste momento estamos em oitavo, podemos eventualmente subir mais alguns lugares e para depois encarar os 2 jogos de janeiro, já aqui falamos, acabamos por ter essa borla da Taça da Liga para ter aqui mais algum tempo de descanso para preparar a ida à Pilsen e a recepção ao Rangers com, com outro otimismo para que consigamos passar nos 8 primeiros. Relembro, é muito importante passar nos 8 primeiros para dispensarmos aqueles 2 jogos do playoff no final de fevereiro que não dão jeito nenhum ter que jogar e portanto é mesmo muito importante que o Porto consiga assegurar essa passagem aos oitavos de final de forma direta. Relativamente ao Estrela da Amadora, mais um jogo do nosso campeonato, um jogo em casa para ganhar, tenho aqui dito e portanto reitero nesta partida, é proibido perder pontos nestes jogos, principalmente em casa, perante adversários que lutam pela manutenção. O Estrela da Amadora é uma equipa que tem melhorado ao longo da temporada, tem feito alguns bons resultados recentes e não ontem ganhou em casa o Arouca que passa um momento terrível, com 6 derrotas consecutivas, salvo erro, mas o Estrela cumpriu, fez o seu papel, ganhou, mas naturalmente na segunda-feira no Dragão terá pela frente outro tipo de dificuldades e o Foco Porto tem a obrigação de vencer esse jogo e de cimentar o primeiro lugar, mantendo pelo menos distâncias. Também veremos o que é que os rivais vão fazer. Acho que o Sporting vai ter um jogo acessível contra o AVS, o Benfica nem tanto, vai embora de Cónegos, vamos ver, mas pelo menos manter esta distância de 5 e 8 pontos para os nossos rivais e queimar mais uma jornada naquilo que é o nosso caminho rumo ao título de campeão nacional, que é o que todos esperamos. Sim, exatamente. Ambos os jogos, de facto, o jogo com o Malmo é uma boa oportunidade para somar mais 3 pontos. Se calhar podemos eventualmente não subir na classificação, como mencionaste, mas hum, cavar um fosso entre o oitavo e o nono lugar, ser primeiro ou ser oitavo não cria aqui nenhuma diferença depois para o sorteio, mas ser oitavo e ser nono são coisas bem diferentes. Vamos ver aquilo que também poderá ser também a estratégia do Farioli para este jogo e para o Estrela da Amadora, naturalmente, que, como o Nuno falou, tem bastante experiência no plantel, mas que o Futebol Clube do Porto terá que lidar com essa situação e tentar procurar os 3 pontos. Num jogo é segunda-feira, mas embora sejam 2 jogos em casa, vamos ter aqui mais um dia de descanso para gerir os jogadores e jogar na segunda-feira para o campeonato. E depois os jogos continuam, ou seja, além da, do jogo frente ao Estrela da Amadora. Depois o Futebol Clube do Porto continua a jogar. Mas olhamos aqui para a semana que vamos ter. Amanhã, dia 9, como já mencionado aqui, o jogo para a Liga dos Campeões de Hóquei contra o Saint-Omer, uma equipa francesa. Às 20 horas também no Dragão Arena com transmissão Porto Canal. Depois, na quarta-feira, dia 10, Youth League, Real Betis, Futebol Clube do Porto, em Sevilha. Muito complicada a nossa tarefa, depois de uma derrota muito pesada em casa. E às 20, no Dragão Arena, handball, Futebol Clube do Porto versus Sporting, um jogo na minha perspectiva muito difícil, mas que será bastante importante para as aspirações desta equipa, como já mencionado também durante a edição de hoje. Quinta-feira, jogo para a Liga Europa, Futebol Clube do Porto Malmo. Sexta-feira teremos jogo da segunda Liga, Futebol Clube do Porto B, Penafiel no Olival, às 18 horas. Depois o sábado e domingo também com bastante atividade. Primeiro o futebol feminino,
Taça de Portugal, Futebol Clube do Porto, Roubaix Force, também da segunda divisão, se bem que de uma outra série, o jogo em Pedroso. O handball depois deslocar-se-á a Gaia para defrontar o Futebol Gaia no pavilhão em Vila Nova de Gaia, e o basquetebol irá ao Cabo Madeira, irá ao Funchal para defrontar a equipa local num jogo também para a Taça de Portugal. No domingo, voleibol, primeira instância, São Mamede Porto em São Mamede, um jogo para o campeonato, e às 18 horas Valongo, Futebol Clube do Porto, um jogo de hóquei a transmitir no Porto Canal, em Valongo. Segunda-feira terminamos com o jogo de frente ao Estrela da Amadora, 20h45, Sport TV1, Estádio do Dragão, para fechar a jornada da Liga. Nuno, passo-te a palavra. Querias mencionar uma situação relacionada com a arbitragem como último ponto antes de terminarmos. Queria, aliás, não é diretamente sobre a arbitragem, é sobre um comentador de arbitragem que nós já falamos aqui, que eu tenho aqui a prova que este comentador, eu às vezes até pensava que ele não era honesto, mas não. Ele não sabe as leis de jogo, ele não conhece o regulamento e por isso é que muitas vezes diz coisas que nós pensamos: epá, será que este comentador, que este especialista é mesmo especialista? E eu vou aqui salientar. O senhor Jorge Faustino, no Record, eu digo senhor, porque eu antes não dizia senhor, porque eu digo senhor às pessoas que respeito, e eu, pronto, tenho que respeitar alguém que é ignorante, não conhece, é ignorante no sentido de não conhece a lei e não conhece aquilo que defende. Ou seja, não vejo aqui maldade na parte de Jorge Faustino, vejo só desconhecimento. Ele diz assim, relativamente ao Nelson Oliveira, depois de ter marcado o gol de penalti, ele diz o seguinte: Nelson Oliveira, nos festejos, faz gesto de silêncio para a bancada. Ação arriscada por ser provocação ou não. Aceita o aviso verbal. Obviamente que depois de marcar um gol, virar-se para a claque adversária e mandar a claque calar, não há dúvidas que isto é uma provocação. E a Lei 12, eu fui ver mesmo ao IFAB, ou seja, eu não estou a ver leis que passam nos jornais, não estou a ver na FPF, estou a ver mesmo no IFAB, que é a organização que rege as leis do jogo. Diz o seguinte: um jogador deve ser advertido com um cartão amarelo e depois mete entre parênteses, mesmo que o gol seja anulado, se ouvir a vedação ou se aproximar dos espectadores de forma a causar problemas de segurança e proteção, cobrir a cabeça com o rosto de uma máscara ou máscara, retirar a camisola ou cobrir a cabeça com a camisola, e diz assim uma coisa: agir de forma provocatória, depreciativa ou inflamatória perante o público. Ou seja, aqui diz claramente que o Nelson Oliveira devia ter levado amarelo porque ele agiu de forma provocatória. E o próprio Jorge Faustino diz isto. Ele agiu de forma provocatória, mas não merece ver o amarelo. Quando as regras dizem se agir de forma provocatória, merece receber amarelo. Ou seja, ele diz aquilo que acontece, mas não sabe o que é que a regra diz que deve acontecer a posteriori. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que inicialmente eu até achava, ou pensava que podia ser desonesto, mas não. Ele é ignorante, não é especialista de coisa nenhuma, porque um especialista de arbitragem tem que pelo menos saber as leis e as regras que regem o desporto pelo qual ele se é pago, eu acredito que ele seja pago, para, para dizer a sua opinião e para esclarecer os espectadores. Ou seja, ter ali o Jorge Faustino ou não ter, é melhor não ter, porque se é para estar a enganar as pessoas, mais vale ele não fazer parte e deixar de ser especialista, ser outra coisa qualquer. Eu só queria Sim. complementar, ó Daniel, se me permites, Força, isto que o claro. Nuno disse. Não me quero muito alongar, estamos aqui em dezembro, é o mês do Natal e tal, eu até vou dar essa borla, mas relativamente a este tema, basta nos lembrarmos que o Samu, esta época, já viu 2 cartões amarelos, estando no banco de suplentes, a festejar golos. Isto aconteceu em Alvalade e aconteceu em Moreira de Cónegos. Coincidência, foram os dois dados pelo mesmo árbitro, o Sr. João Gonçalves, mas o Samu, vindo do banco, já viu 2 cartões amarelos a festejar golos. Aparentemente, segundo o Sr. João Gonçalves, por também estar a provocar os adeptos adversários. E lembrar também que neste jogo, no Dragão, por coincidência, no terceiro golo, o Perpites leva um cartão amarelo no terceiro golo por abordar o jogador do Vitória que faz o golo e que vai festejar junto à câmara de televisão. Portanto, a conclusão a que se chega é que as regras só se aplicam em alguns momentos
contra os jogadores de futebol do Porto. Obviamente, Nuno, falaste do Sr. Jorge Faustino, o ser árbitro só não deu o amarelo ao Nelson Oliveira porque era o segundo e porque era expulso. E portanto, acho que é claro porque é que ele não deu o cartão amarelo ao Nelson Oliveira para dar o cartão amarelo a seguir ao Perpich no terceiro golo, já não teve pejo em fazê-lo e portanto, e como se vê pelo exemplo do Samu, eles não têm qualquer problema em castigar com amarelos os jogadores de futebol do Porto quando eles não cumprem com aquilo que são os regulamentos na análise deles, quando é o contrário é que já custa mais um bocado, principalmente quando esses cartões amarelos vão acarretar expulsões, como era o caso do Nelson Oliveira. Dualidade de critérios gritante e uma palavra para o senhor Jorge Faustino, ele pode ser muita coisa, especialista é que não parece ser. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo, assim fechamos o episódio 19 do podcast Mais Porto. Uma última palavra para o maispredictor.app. Façam as vossas apostas, podem ganhar prémios, é totalmente gratuito e é uma forma até muito rápida de se habilitarem a ganhar prémios, competindo um bocadinho numa competição saudável entre adeptos do Futebol Clube do Porto. Maispredictor.app, inscrevam-se e participem naquilo que são as apostas agora para a recepção ao Malmo e para a recepção ao Estrela da Amadora. Eu já coloquei a minha aposta depois de, em Abono da Verdade, muito bem sucedido frente ao Tondela, uma aposta de 2-0 e com o Samu a marcar, portanto, excelente pontuação máxima para mim. Espero que também outros possam ter o mesmo sucesso. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão e à equipa do Mais FC Porto que nos dá o apoio necessário para continuarmos este projeto e naturalmente um agradecimento muito especial aos mais esportistas que nos ouvem porque hum, cada subscrição, cada reprodução faz a diferença naquilo que é a motivação que temos para continuarmos este projeto. Este espaço também é vosso, por isso é feito por portistas, penso que podem ver, e para os portistas. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Abraço, até para a semana. Um abraço.